Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Já agradeço a companhia e vamos juntos aprender sobre o poder da imagem pessoal. Também teremos um bate-papo sobre divórcio respeitoso, qual a importância disso para o casal ou para o ex-casal e principalmente para os filhos. E nós vamos também ter dicas de atividades com as crianças para o desenvolvimento infantil agora que está começando as férias de julho. Tem alguma dúvida sobre os temas? Quer participar do nosso programa com as suas sugestões de pauta ou então até relatos sobre os temas do dia? Você já pode mandar sua mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, DDD 11 3226 1112. 3226 1112. Esse é o novo número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também o meu perfil lá no Instagram, que é o @mariaclaraleite.tv. E a gente começa hoje falando de imagem pessoal. Quem está aqui com a gente é a Juliana Nascimento, consultora de imagem, estilo e coloração pessoal e jornalista. Tudo bem? Empreendedora também, né, Ju? Sim, sim. Bem-vinda novamente. Obrigada, Maria Clara. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão na audiência. É uma alegria falar de um tema tão importante, tão atual e necessário. É isso aí, gente. Juliane, eu posso começar com um ditado? Pode. A primeira impressão é a que fica? É a que fica, realmente. A gente ouvia aí, né, dados de pesquisas que falam que o ser humano demora 7 segundos, só 7 segundos, para já ter aquela opinião básica, né? Ai, não sei, será que eu gosto da Clara ou será que eu não gosto da Clara? E às vezes a gente não leva em conta esse fator, né? A gente se preocupa muito e o que é fundamental em falar bem, o português correto, em estudar. Mas muitas vezes a gente deixa para depois a nossa imagem pessoal. E aí, quando eu falo de imagem pessoal, gente, é a vestimenta, sim. É a linguagem não verbal, porque a gente fala com o nosso corpo também, né? Imagina se a Clara chegasse aqui agora e começasse o programa assim: oi, tudo bem? Né? Não ia ter graça, que desânimo, né, Clara? né, pessoal? Desânimo, a gente que transmite, desânimo. a gente comunica o tempo todo. Então, gente, não é vaidade, né? As pessoas às vezes confundem com vaidade. E não é vaidade, é uma estratégia. Se você quer conquistar um emprego, se você deseja um aumento de salário, se você deseja coisas, você tem que entender que você está transmitindo o tempo todo, você está comunicando o tempo todo. É isso, e até daqui a pouco a gente vai entrar nesses quesitos, né? Isso aí. Uma entrevista de emprego, como mostrar autoridade, liderança. Até eu queria saber de uma situação assim, ó, por exemplo, vou conhecer os pais da namorada nova, do namorado novo. Exatamente, uma ocasião muito importante. Então a gente tem que pensar nesses detalhes, qual roupa eu vou vestir. Às vezes a gente deixa para depois, igual de manhã, porque a vida é muito corrida, né? E o que eu vou usar amanhã cedo, né? Eu vou para o trabalho, eu vou ter uma reunião, eu vou ter uma entrevista de trabalho, vou conhecer a família aí da namorada, do namorado. Então, eu tenho que pensar o que eu posso vestir, o que tem no meu guarda-roupa que vai transmitir a imagem que eu desejo, né? Então, é muito importante. Tem muito mais a ver com acessórios, com as cores que você escolhe, do que ficar pensando muito nas peças de roupa tão glamurosas, sofisticadas? Olha, eu acho que tudo é pelo autoconhecimento. Tá. Não é você ter muito dinheiro. A gente não precisa, gente, de muito dinheiro ou de marcas, né, famosas. Ok, quem pode, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas ninguém precisa dispensar muitos recursos para se vestir bem. Mas a gente precisa do quê? De autoconhecimento. Sim. A gente precisa entender o que faz sentido para a gente. E isso nos acessórios, nas cores, nas melhores modelagens. Então, a gente
se conhecendo, a gente vai conseguir ter uma vida de vestimenta muito mais tranquila. E montando um guarda-roupa inteligente, um guarda-roupa cápsula até. Você não precisa de muitas peças. Porque a maior queixa que eu escuto, Maria Clara, é o seguinte: o meu guarda-roupa está cheio e eu não tenho o que vestir. Isso Como não assim? Tem sentido, né? Não faz sentido. Então a gente compra por impulso, né? A gente olha a amiga, que blazer lindo. Vou comprar um blazer para mim. Aí você até prova lá rapidinho, porque você gostou, mas chega em casa, você prova de novo, e aí? Não ficou bem, porque você é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Então, esse conhecimento é que faz a diferença. Para alcançar esse conhecimento, é importante sempre fazer uma consultoria de imagem ou dá pra gente se autoconhecer ali sozinha? A indicação é que sim, você tendo alguém, né, para te dar o direcionamento e te ajudar nesse processo, é muito mais fácil. Mas, gente, hoje só não faz quem não quer. Né? Não é coisa de gente rica. Não, gente, não é coisa de gente rica. Então, a coloração pessoal, eu falo que é sempre um start aí. Você conhecer as suas cores já é o ponto inicial para você saber o que comprar e como comprar. Primeiro passo. Primeiro passo. O segundo passo, que você não depende de ninguém, é fazer o detox do seu guarda-roupa você mesma. E considera o seguinte: se você não usou uma peça de roupa em 6 meses, dificilmente você vai usar novamente. Olha. E aí é que pega, né? Tá lá o guarda-roupa cheio, eu nunca usei essa roupa, eu falo o quê? Não, isso daqui eu posso usar num casamento, numa festa. Quando eu perder uns quilos. Quando eu perder uns quilinhos. Mas o que acontece quando chega aí o casamento, a festa? A gente compra de novo. Não usa. Ou a gente nem lembra que tem aquela peça dentro do guarda-roupa. Então, é importante a cada 6 meses, ou pelo menos, gente, uma vez por ano, fazer aí o detox do seu guarda-roupa, olhar com carinho, ou aquelas peças que falta um botão, falta um ajuste, que está ali ocupando espaço e que não faz sentido. E a gente muda, né, Clara? Sim. A gente muda, tem a maternidade que muda muito. Oh. Então, às vezes não sempre, né, gente? A gente não é hoje quem a gente foi ontem. E tudo bem a gente mudar. Tudo bem a gente aceitar essas mudanças e entender que aquela roupa não faz mais sentido para você. E aí você libera, você vende para um brechó, Sim. você libera ali energia para vir um novo e você se encontra no seu guarda-roupa. É isso, doa, né? Isso é moda Isso. sustentável também, né, gente? Sem dúvida, sem dúvida. Existem infinitas possibilidades, né? Da gente desfazer aí o que a gente não usa e dar lugar para o novo. Mas de volta àquilo que você disse antes, né? Ai, que lindo que tá nela essa peça, que linda que está nela essa peça. Você compra para si e de repente não fica tão bacana. Sim. Antes de qualquer coisa, antes até da coloração pessoal, é preciso entender a sua personalidade. É isso. Né? Quem é a você? Nossa essência, qual a sua porque identidade? o que a gente fala é que existem 7 estilos universais. O elegante, o casual, o esportivo. Só que aí tem o quê? As coisas da moda. Então, o que está na moda hoje te representa, né? E às vezes a gente vai pela tendência e tendência passa. E quem somos não passa. Então, assim, eu sou aquela pessoa que se eu fizer algo muito criativo, um estilo muito criativo, de combinar várias estampas, não vai ficar legal em mim, porque eu não seguro isso. Já uma pessoa extremamente criativa, quando ela usa várias cores, ela segura aquilo no dia a dia dela. E ela se reconhece. E ela se reconhece. Então, isso é muito importante, a gente entender que nem tudo que está na moda faz sentido pra gente. E vai passar. E aí, você vai ter um guarda-roupa que não conversa com você. Então, isso é muito fundamental, Clara. A gente tem que se conhecer, entender o nosso estilo para poder comprar direito, né? E não vir aquela frustração de que a gente está gastando muito e ainda assim não tem o que vestir. Mas também precisamos entender a imagem que queremos passar, né? Exatamente. O que adianta eu ser uma pessoa extremamente criativa, colorida, mas eu quero transmitir uma seriedade, eu quero passar uma imagem... E depende muito da ocasião diferente, também, né? Então, até rola aí nas redes sociais, né, vários memes e a gente tem a oportunidade de ver situações assim, né? Então, você vai para uma entrevista de trabalho.
você vai com uma roupa que não está alinhada, não está nem passada, gente. E a gente fala do básico. Ou um esmalte que você não tirou ali totalmente, né? Da unha. Então, tudo isso está comunicando. Uma maquiagem muito forte. Uma maquiagem muito forte. Então, é mais ou menos quando a gente pensa assim, se você chegar num médico e o médico tiver uma imagem não muito boa, você volta nesse médico? Não. Né? Ou, gente, um exemplo muito básico, tá? Você vai no sacolão comprar frutas, você compra uma fruta feia? Não. Você vai pelo bonito ali e é visual, o nosso cérebro é visual, é científico isso. É imagem. Então, é muito importante considerar que sim, né? A sua entrega ali intelectual é muito fundamental, mas a sua imagem também é. É primeiro a imagem, Exato. depois o restante. É isso aí. Então, bora entender como é que a gente pode usar a imagem ao nosso favor? Sim. Você trouxe aqui... Eu trouxe alguns elementos aqui, porque às vezes a gente tá com uma calça jeans e uma t-shirt. O que faz diferença quando a gente olha uma mulher com uma calça jeans e uma t-shirt e fala, meu Deus, ela está elegante com um jeans e uma camiseta branca? Eu coloco um jeans e uma camiseta branca e não fico legal. O que acontece? Gente, a gente tem uma ferramenta poderosíssima que são os acessórios. Sim. Os acessórios fazem isso com roupas básicas. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. A Clara vai Deixar me ajudar aqui minha fichinha para te ajudar. A gente trouxe aqui, ó, preto, tá? Que é algo... Preto não é para todo mundo, tá, gente? Não está em todas as cartelas, por isso eu tenho aqui também um círculo cromático, que a gente fala muito isso na coloração pessoal, tá? Todo mundo, principalmente as pessoas que querem perder um peso ali, elas vão no preto. E nem sempre, gente, o preto vai resolver o seu problema, tá? Mas eu trouxe aqui como exemplo, porque eu sei que na casa de todo mundo tem uma peça preta e básica. Só que o preto, muitas vezes, ele vai cansar, né? Ele passa uma imagem de cansaço. Olha. Ele vai ressaltar suas olheiras, né? E aí, o que acontece? O que a gente pode fazer caso, por exemplo, você use o preto como uniforme? Tem empresas que tem que usar só o preto. Sim. Você pode trazer, ó, um lenço, tá? Aqui, esse daqui já tem um passante no dourado. E usar acessórios que vai combinar aqui, iluminar o seu rosto. Então, você já quebra o preto, tá? Então, essa é uma sugestão. Ou trazer max acessórios, como essa combinação aqui, ó. Também no dourado, tá? Os brincos. E aí é uma construção, né, Clara? Obrigada, viu? É isso. E aí, gente, é uma construção. Por quê? Além de você estar ali com a camisa, trouxe um acessório, você pensa também na maquiagem. Não precisa ser maquiagem de milhões. Né? É uma base que você passa, um protetor com cor que você passa, de acordo com a sua pele, porque também se a gente passa demais e está fora da nossa cartela, você pode pesar, né? Errar a mão aí e também está comunicando algo que você não gostaria de transmitir. Eu, por exemplo, aqui com o meu pretinho básico de hoje, Tá maravilhosa. a maquiadora veio, ó, e falou, vamos dar uma reforçada nesse blush? Exato, por Vamos quê? passar um batom mais escuro? Porque o preto, gente, transmite o quê? Muita autoridade, muita seriedade. Então, quando você traz aí os acessórios também no dourado e mais saúde aí por meio do blush, dá mais leveza, né? Porque senão você transmite aí uma autoridade em excesso e as pessoas ficam impactadas, porque a gente já impacta quando a gente chega com uma cor de roupa. Quando você fala de uma liderança, o preto é bom ou não? Depende. Tá. Por isso que eu sou uma consultora que, assim, mesmo que tenha preto na sua cartela, eu falo para você usar com parcimônia, Tá. né? Por quê? Porque o preto, ele afasta. Tá. Mesmo que você quer passar liderança, você tem um azul marinho, que vai te trazer mais afetividade. Ainda mais nos tempos que a gente vive, que a gente precisa ter essa autoridade, que ela não é ditadura, né? Exatamente. A gente quer que as pessoas venham com a gente. E colocar ali um espírito de equipe. Exato. Então, tem outras cores que você pode trabalhar além do preto. Mas você sabendo utilizar o preto de forma estratégica, com acessórios certos, você também traz leveza aí para o preto, quebra um pouco, né, essa autoridade toda, esse peso que o preto traz. Do outro lado, entrevista de emprego.
entrevista de emprego. Eu sempre gosto do marinho, tá? Tá. E aí eu vou trazer aqui, gente, é uma peça básica, na verdade é um conjunto, tá? Para vocês entenderem. Um conjunto em malha. Muito se fala aí, não, porque tecido bom é só o linho, é só o crepe, não pode ter poliéster, enfim. A gente tem aqui um moletinho. Quer ajuda? Pode ser. A gente tem aqui um moletinho, tá? Que é aquele tecido super versátil que você pode usar com tênis aqui, um lookinho de final de semana, né? Só que quando você traz mais informações, você pode aqui, ó, colocar um lenço na cintura, tá? Ok. E aí, gente, vocês me perdoem porque não vai ficar como deveria aqui, né? Não tem problema. Você segura aqui pra mim, só pra ele não... O importante Não, cair. é mostrar. E aí, gente, as pérolas. Olha aqui. Peraí, segura aqui, deixa eu só trocar de mão. Não tava bom, não. Deu? Assim tá bom. Aqui, gente, as pérolas. As pérolas são acessórios atemporais, tá? Que dá pra gente trabalhar muito. E mais o lenço aqui, ó, que traz uma... quebra um pouco a... como se diz? A gente tem aqui no moletinho um look mais prático, mais casual. E uma cor só, né? Uma cor só, aqui deu uma quebrada. E aí você traz uma informação mais legal aqui, ó. Vamos descer aqui pra Aí, ó. aqui, né? Foi? Tá? Então é uma sugestão também, que você... E olha que diferença que deu, né? Dá uma esse total acessório. diferença. É muito legal o poder que os acessórios têm. Ou a gente poderia trazer também, Clara, se puder segurar para mim, um cinto, né? A gente pode trazer um cinto metalizado, aqui, ó. A gente traria aqui também, que ele já traz mais informações, né? E também o cinto em couro, que também é bem legal para a gente trabalhar. E a cinturar ali, né? Porque às vezes a gente fala assim também, que a roupa ficou boa em você. Em mim não fica. Mas o que acontece? Eu só jogo a roupa no corpo, eu não coloco dentro da calça ou da saia, eu não ajusto ali um cinto. Então, realmente, a roupa não vai fazer milagre, diferença, né? Então, a gente tem também, ó, o cinto em couro, que inclusive daria até para você colocar aqui, ó, por aqui cima do seu blazer. Do blazer. Muito se usa também, se você quiser ver. Por cima do blazer também. Vamos pôr muito aqui, interessante gente. para vocês verem como é que fica. Dá licença. Pegar a dica. Vamos pegar a dica? Isso, pra gente fazer aí Marcar essa cintura? outras opções, tá? Aí você deixa, né? Isso. Já que vai colocar, já deixa aí, não é não, Ju? Exatamente, ó. Você traz Ó que aqui belezinha. e você dá uma cinturada. Curtiu? No visual, tá? Sim. Não que você precise, mas é só para trazer de exemplo, tá? Para quem tá assistindo mais em casa. uma possibilidade. É uma possibilidade, que às vezes você pensa assim, ah, não, o que eu vou fazer com cinto? Cinto não é só para segurar a calça, tá, gente? Ele pode ser usado em outras situações também para dar aquele up aí no visual. É isso aí. Tá? Outra Deixa coisa, Clara, que eu gostaria muito de falar, mas você quer que eu tire já. Não, pode deixar. No final do bloco a gente tira. É a gente trazer os acessórios de Vambora. cor, né? Todo mundo tem um acessório em casa, uma pedraria, alguma coisa assim. Olha aqui, no off-white, no clarinho, a gente pode trazer cor. Eu gosto muito de vermelho também, deixa eu ver se eu não trouxe. E outro acessório... Mas tem que estar na paleta ou não? O ideal é que esteja, mas Tá. quando você tá com a maquiagem correta, não tem problema nenhum, tá? Então, você estando com a maquiagem alinhada no tom da sua pele, você pode usar os acessórios que você desejar. É lógico que quando a gente usa aquilo que melhor fica pra gente, a gente reforça o quê? Continuidade, né? Harmonia. Então, é isso que faz com que a gente tenha uma presença mais marcante. É isso aí. Agora vamos para a criativa? Bora. Criativa. A gente pode trazer aqui um jeans básico, tá? E o que eu traria aqui, Clara? Muitos broches, que inclusive tá em alta. Eu tô aqui, ó, com alguns broches também. E aí você pode trazer mais de um tipo de broche, tá? Tá. E aí você pode lotar isso daqui de broches. Eu vou colocar um só, porque a gente, né... A Clara ainda tem o programa inteiro, né, gente, pela frente. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês o que a gente pode fazer. Eu até vou aproveitar, a gente tem aqui prata,
Sim. Se a pessoa combina com prata, é só prata. Se ela usa prata, não pode misturar com dourado. Como é que funciona? Não tem problema, gente. Aliás, a mistura tem até assim hoje os acessórios vindo com mistura em prata e dourado. Tá. Então é mais uma questão mesmo de gosto. Tá. Mas não tem essa, você pode misturar tudo. Eu coloquei aqui esse porque eu também vou colocar aqui o dourado. Olha Tá? lá. Então eu posso trazer aqui o dourado e posso trazer também um lenço. Então é a mistura de texturas, que o criativo faz muito isso, né? Misturar texturas, elementos que se conversam. Para as pessoas que não são tão criativas, às vezes é demais. Então, por isso que o criativo tem que pensar onde ele vai, o que ele vai transmitir ali. E as estampas, hein, Ju? As estampas, O gente, que elas comunicam? muita criatividade também, né? E dependendo da estampa, ela pode ser um estilo romântico, igual os florais, as rendas, os geométricos também, o moderno, né? O estilo moderno. Então, eu sempre sugiro, para quem tem dúvida, para quem tem dificuldade com estampa, que use, né, como um complemento. Tá. Né? Uma parte lisa, uma parte com a estampa e sempre preservando também a sua essência. Mensagem final, Ju, para quem está acompanhando a gente e acabou de descobrir o quanto é importante pensar na imagem, já que ela comunica tanto. Priorizem, se priorizem, permitem-se usar, provar, né? Às vezes a gente fala, isso não fica bom em mim, será que não fica? Modelagens, teste, né? Outras modelagens que você vai ver como vai fazer diferença aí no seu guarda-roupa e faça o detox de guarda-roupa, mesmo sem a ajuda de uma consultora, já começa por aí. É isso aí, aproveita que tem feriado essa semana, né? Já usa esse dia para isso. Com certeza. Gente, essa é a Juliane Nascimento, consultora de imagem, estilo e coloração pessoal e jornalista também, empreendedora, enfim. Currículo extenso, conheçam mais do trabalho dela lá no Instagram, @JulianeCR Nascimento, como está aparecendo aí na sua tela. Tem o Instagram da empresa também, que é o @LalejuStore, como está aí, Laleju Store. Tem o site lalejustore.com.br, lalejustore.com.br e o WhatsApp de contato com a DDD 11, número 9 1325 8394. Muito obrigada, viu? Obrigada, Clara. Deus te abençoe, Amém. sucesso, até Obrigada, a próxima. Até a próxima. E nós vamos agora a um breve intervalo, já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de vocês. A partir de agora, nós vamos falar sobre divórcio respeitoso. Quer fazer alguma pergunta sobre esse tema para a nossa convidada desse bloco? Você já pode participar com as suas mensagens para o nosso WhatsApp DDD 11, número 3226-1112. DDD 11 3226-1112. Quem está aqui com a gente é a doutora Marisa Santos Souza, advogada, especialista em gestão de conflitos, mediadora, palestrante, facilitadora de diálogos expansivos nas empresas, divórcio respeitoso e também diálogo parental. Tudo isso? Tudo isso. Te chamo doutora? Pode me chamar de Marisa aqui hoje, afinal estamos no nosso programa para um bate-papo e eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui contigo hoje, Clara. Admiro muito o trabalho que você faz de também levar informação, levar também conexão para todos e é uma alegria estar aqui. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Uma alegria poder falar sobre isso, né? Não falar sobre briga, mas sobre o divórcio respeitoso. Exatamente o que seria o divórcio respeitoso? Olha só, eu sei que nós não devemos responder uma pergunta com outra pergunta, mas eu preciso lançar uma ponta de reflexão com uma pergunta já para chegar na resposta, ou nem sei talvez se seja a resposta, mas a reflexão é: será que é justo você, algo que começou com amor, com afeto, com dedicação, terminar em frangalhos, né? Terminar
todos estarrecidos no chão, praticamente destruídos. Eliminar tudo que foi bonito. Exatamente. Então, para falar de divórcio respeitoso, eu deixo, né, essa pontinha de reflexão como uma pergunta, Clara, justamente porque essa foi uma inquietação, né, que me surgiu de perceber as relações humanas, né, de perceber os desafios, porque a própria palavra divórcio, do latim, ela vem como divortere, que é se separar. E aí, dentro do direito, a gente aprende, né, que existe um lado que está certo e às vezes que o outro está errado. Então, só que a vida ela não é sempre o certo e o errado, né? Ela não é assim tão linear. E o divórcio respeitoso, ele surgiu desse lugar de observação de que nós podemos, dentro de uma relação, quando as pessoas se fundem, buscam viver algo em conjunto, com esse afeto, com esse amor, mas chega esse momento que o nome diz, remete ao divórcio, eu comecei a perceber que existia um outro movimento. Porque quando as pessoas buscam por isso, elas buscam também, de uma outra forma, o resgate da individualidade. Então eu falei, peraí, essa separação, da maneira como acontece, da maneira como nós observamos, ela vem para ir cada um para um lado. Mas viveram juntos, isso começou com afeto, isso começou com amor. E o divórcio, na verdade, para mim, na minha concepção hoje, essa é a provocação que eu aproveito aqui para deixar para todos, é um resgate da individualidade e de se reconectar consigo mesmo. E foi a partir desse lugar que eu falei, existe? Será que tem que terminar assim? E essa é a pergunta, e essa é a provocação que eu quero deixar para todos em casa. Será que essa frase sempre foi assim? Precisa continuar dessa maneira, né, com esse campo de visão? Eu sou muito da música, tá, gente? Embora falar advogada, mas eu gosto de dizer, na verdade, que eu sou agente de pacificação. Até para tirar esse rótulo de seriedade. Aí depois que me conhece um pouco mais, aí eu digo que eu sou advogada. Mas o meu trabalho em si é ser essa agente de pacificação. E tem uma música do Raul Seixas que ele diz assim, eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Então, em algum momento, acreditou-se, né, que felizes para sempre, né, que tinha que ser até o fim. E aí, as relações, elas chegam nesse ponto que elas implodem, justamente porque você acredita em algo que foi dito que tinha que ser assim, essa é a frase perigosa, e esse mundo contemporâneo hoje, essa é a chamada, será que tudo tem que ser assim como iniciou? Então, o divórcio respeitoso, ele nasce de uma observação. E o primeiro passo que eu busco trazer nessa observação é uma pergunta, quem sou eu nesta relação? Quem sou eu nessa relação? Antes que ela chegue até o fim, antes que ela chegue nesse momento de implodir e as pessoas entrarem na briga, que foi o início daqui de tudo, né? Tudo isso para trazer uma reflexão e falar, mas será que uma relação, ela termina? Outra pergunta, para você refletir em casa também nas suas relações, uma relação, ela precisa terminar ou ela pode se completar? Quando a gente olha para as relações e consegue observar que o casamento, ele pode chegar à sua completude, você percebe que daquela relação você pode extrair o melhor do ótimo que teve desde o início e olhar para a vida com uma outra escolha. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu estou dizendo que isso é possível. E o direito, ele traz a questão dos deveres e dos direitos de cada um. Aí envolve um outro conceito, envolve uma outra questão que eu não vim aqui para isso, mas claro que existe a questão de regime de bens, a questão da partilha, existe... Que gera muita briga. Exatamente. E aí, a guarda da criança ou das crianças. Então, e esse é o ponto, claro, que eu acho fundamental. Porque, como eu trouxe para reflexão, quando eu digo, nosso casamento chegou ao fim, sentem? Percebem como eu falo isso? Quando eu posso dizer, a nossa relação se completou. Como que você percebe que soa isso? Como isso soa em mim quando eu assumo que isso se completou? Quando isso chega à completude. Então, o que eu estou querendo trazer é esse olhar de consciência para o que existiu e dentro das escolhas que podem ser feitas daqui por diante, porque o vínculo conjugal, ele pode se completar, mas a partir daí existe uma relação parental que vai continuar. Sim.
E como essa relação ela pode continuar com essa comunicação que às vezes nem existe mais, as mágoas que permeiam tudo isso também. Porque às vezes no final desse relacionamento ficam mágoas que vêm de agressões, não necessariamente físicas, mas agressões verbais, né? Agressões morais, traição. Enfim, como é que a gente chega nesse divórcio respeitoso com tantas mágoas nesse fim de relacionamento? Eu vou aproveitar aqui, eu estou aqui com um livro que eu trouxe também para te presentear. Esse livro se chama Jornadas que Transformam Mulheres, Vidas, Negócios e Carreiras. E tem histórias incríveis aqui de mulheres que transformaram suas histórias, também suas vidas. E aqui eu escrevi sobre resiliência jurídica e divórcio respeitoso, uma alquimia de vida. Porque pensar no direito com essa transformação e olhar para o divórcio como essa oportunidade de resgate de si mesmo. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui, claro que isso é uma conversa profunda, né? Mas é essa pergunta: quem sou eu nesta relação? E aí voltar para si mesmo, ao invés de que tudo que o outro faz é o momento de você voltar para você, tem a parte jurídica que vai caminhar por todos os direitos, deveres, tudo que o direito diz, tudo que o regime de bens também correlaciona, mas dentro do âmbito pessoal, quem sou eu nessa relação é um ponto que a pessoa precisa voltar para si para acordar. E principalmente perceber o ponto 2, que é atualizar as referências. O que eu percebo que é o casamento? O que eu aprendi sobre relacionamento? É ressignificar mesmo, né? O que eu aprendi sobre as relações, sobre o amor? Né? Parece um papo, Marisa, essa hora gente, porque o seu celular, você consegue utilizar um programa, se ele estiver lá dizendo que está desatualizado, a gente precisa atualizar um aplicativo para ele voltar a operar. Eu preciso atualizar as minhas referências de vida, os meus contextos. E quando eu percebo quem sou eu nessa relação, vou pegar aqui até a fala da outra colega que apresentou sobre a Juliane, que apresentou sobre as roupas. Que roupas eu vou continuar vestindo nessa minha vida que está aqui? Então, o divórcio respeitoso, ele vem com esse olhar: quem sou eu nessa relação? Quais são as minhas referências? E o que eu aprendi sobre os relacionamentos, sobre o casamento, sobre o amor. É a nova imagem que eu quero passar nas roupas, né? Mas é a nova imagem que eu quero enxergar no espelho a partir daquele momento. É um resgate de uma identidade que tinha ficado lá no passado. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Porque olha só, quando eu falo de referência, eu estou trazendo aqui, eu vivi 20 anos numa relação. Eu tenho uma régua aqui, uma referência aqui de 20 anos. Quando eu começo a perceber que essa trajetória aqui, eu já não me identifico mais com essa relação, eu não estou mais vivenciando aquilo que, para mim, permeia como um ideal de vida e de respeito também, eu vou ter que fazer uma referência nova. E para isso eu vou precisar também ter uma paciência comigo. E aí vem o terceiro ponto que eu acho fundamental, e aí eu trago o direito. Gente, a Constituição Federal, ela tem o maior princípio do ordenamento jurídico, que é a dignidade da pessoa humana. E isso, para mim, é a chave para trazer tudo o que importa. Se eu trago a dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição Federal, para a minha vida, como eu me acho digno, isso é digno para mim? Essa relação que eu estou vivenciando, como você bem trouxe aqui, com agressões verbais, com agressões patrimoniais, com agressões psicológicas. Então, o que o outro faz, mas também eu trazer responsabilidade. Eu estou sendo digna nessa relação? Isso está sendo digno para mim? E quando eu consigo trazer isso num campo de internalizar, sabe, de trazer o direito para dentro, aí eu vou começar a fazer esse caminho para fora. E aí vem um outro passo que eu vejo como fundamental, que é essa resiliência, como você falou, ressignificar, e a postura adulta, né? Trazer essa postura adulta, agora sim também, buscando os seus direitos, buscando as suas questões, de tudo que permeia ali, mas precisa ter um combinado interno e ali uma vontade de ambos de perceberem, né, que a relação está chegando na completude. E aí esse é um trabalho que eu desenvolvo com a mediação de conflitos também, que eu sou mediadora, escuto ambos, na advocacia extrajudicial também, mas tem todo esse trabalho do escutar. Porque eu não vou te escutar te atribuindo um artigo de lei, te atribuindo uma jurisprudência. Qual é a sua história? Qual é o seu atendimento humanizado. Completamente humanizado, porque a partir do que você fala,
E aí vem o ponto do que eu acredito do divórcio respeitoso e do que eu desenvolvo. Eu não invento a roda, você traz a roda. Eu falei isso hoje de manhã numa reunião com um cliente. A sua roda, ela precisa de um alinhamento, de um balanceamento e de uma estratégia para ela continuar rodando no seu ritmo. Mas precisa ter uma intenção e uma vontade interna de que, independente até da empatia, como gostam de falar, né, de se colocar no lugar do outro, para mim o ponto principal é, se eu me respeito, eu respeito a nossa história, ambos podem se esforçar para trazer esse divórcio respeitoso com a manutenção das relações de convivência que são com os filhos também. E aí todos saem ganhando, porque você imagina uma criança pequena, ou independente da idade, mas você vai ter vários eventos, você vai acompanhar a festa junina, você vai acompanhar a formatura. E aí como fica? São 2 festas de aniversário, quer dizer, como é que fica o coração daquela criança? E olha só, se os adultos que são adultos não conseguem se compor ali e trazer uma postura diferenciada, como imagina que vai ser esse futuro depois, né? Então eu vejo o divórcio respeitoso como uma oportunidade de transformar os conflitos também num crescimento interno, sabe? Num resgate, numa consciência. Porque você passa nessa régua aqui que eu falei, você criou uma bagagem, você tem uma experiência. E essa bagagem não é para criticar ou fazer do que o outro fala, mas como eu escolho estar na vida com a minha dignidade de pessoa humana. E às vezes eu acho que é isso que a gente está deixando para lá. E a minha dignidade não precisa ser aniquilar você, mas eu posso fazer escolhas o tempo inteiro. E aí dentro dessas escolhas, achar uma composição que ambos precisam também ali dentro do diálogo estabelecer os seus limites. Porque no final das contas, o que é o abuso, se não a ultrapassagem de limites que não foram colocados, né? Marisa, para a gente entender essa sua função de mediadora de conflitos, né, levando para esse caminho do divórcio respeitoso, você pode contar algum caso, lógico, sem revelar os nomes das pessoas, né? Mas algum caso em que você pôde mediar ali um conflito e levar uma situação que estava realmente complicada para um divórcio respeitoso? E o que aconteceu? Quais são as vantagens que esse casal ou esse casal, né, tiveram a partir desse momento de aceitar realmente a seguir pelo caminho que você indicou? Sim. Quando eu falo da mediação de conflitos, ele é um lugar de um terceiro neutro e imparcial que está ali escutando as pessoas e tudo que elas trazem, só que cada um traz a percepção do conflito a partir do seu olhar, Clara. E uma coisa que acaba sendo inato de nós, de todos os seres humanos, todos nós temos um desejo interno de pertencimento. Eu cheguei ao mundo, eu desejo pertencer àquele sistema. E aí a vida segue, eu vou para a escola, quero pertencer àquele grupo, eu vou para o trabalho, quero pertencer, aí eu vou para uma relação. E aí eu vou para uma relação com essa minha sensação de pertencimento também, só que às vezes esse lugar de pertencimento, ele quer trazer apenas o meu ponto de vista como certo. E aqui vem um lugar que é justamente olhar ambos como eles são. E aí teve um caso que foi muito interessante, e que já estava isso acontecendo já há um bom tempo, né? Eu fui procurada por um escritório de advocacia para fazer esse trabalho, já era para ser consensual, mas eles não conseguiam chegar de jeito nenhum. E aí numa escuta, o que eu chamo de escuta qualificada, ali também observando as questões de cada um, ponto de vista de cada um, acolher as diferenças. Então a gente acolhe os pontos de divergência e também acolhe os pontos de convergência. Primeiro ponto, as convergências e a divergência para transformar. E foi muito interessante, pode parecer balela, mas o que ficou ali evidenciado, eles discutiam por uma manutenção da empregada doméstica que iam manter. Já estavam separados, já tinham decidido por isso, mas tinha ali a questão dos alimentos. E aí tinha uma composição sobre isso e a pessoa queria manter, né, a empregada ali com a ajuda da criança. E o homem, ele não aceitava aquilo. E ele dizia, poxa, mas o meu pai ajuda em tudo, a minha mãe ajuda em tudo. E ele tinha isso muito forte. Só que o que não tinha de observação era que no contexto dela, da pessoa, ela não era de São Paulo, ela era de outro estado, ela era de Cuiabá, super distante, ela não tinha rede de apoio aqui. Então, o que eles estavam brigando ali, que parecia que cada um queria ter suas próprias razões, e ele
a minha família age dessa maneira e ela, a minha família, age dessa forma. Quando ali eles conseguiram compreender que não se tratava de obstinar o que a família de cada um era ou outro, mas que ela não tinha rede de apoio. E ela tinha essa dificuldade, e ele tinha essa dificuldade de perceber. Então, você vê, era uma coisa que estava ali o tempo inteiro. Só que precisava de uma costura, de um refinamento para poder auxiliá-los. E aí eles entraram nessa composição, conseguiram depois chegar, né, num consenso, como eu gosto de dizer, e fecharam ali o negócio. Semana passada eu tive um caso de férias escolares. Agora chega as férias escolares e a mesma coisa. Já separados, um casal separado já há 3 anos e tinha a questão dos horários, eles definiram judicialmente, mas ele não sabia como conversar. Então, esse homem me procurou para trazer esse lugar. Como que eu falo? Porque as nossas palavras, Clara, elas têm muito poder. Elas podem construir pontes de acesso ou muros de barreira para nunca mais se falarem. Eu sou facilitadora de comunicação não violenta, então o que a pessoa traz, eu faço exatamente isso. Eu não invento a roda, me traz a sua roda, me fala a verdade. A minha frase é, eu trabalho com a verdade porque a verdade não dá trabalho. Então você traz a sua verdade, eu vou ouvir a sua verdade e a partir dela eu trago um refinamento, como a Juliane disse, uma roupa, um acessório para ampliar o seu repertório de comunicação, perceber a sua dignidade, porque a nossa palavra se sustenta a partir do que eu trago no meu coração. A sua dignidade estando ali inteira dentro de você, sabe, com essa outra percepção, porque o advogado ele é uma figura de autoridade também. Sim. O advogado também é uma figura de autoridade. Então, quando eu olho para você com o seu valor, vendo a sua dignidade e transponho para você que ela existe, que você pode sustentar isso, aí você vai para uma conversa desafiadora levando esse lugar. E aí, agora no final de semana, eu tive o retorno dele falando, conseguiram ajustar a agenda por conta exatamente, tudo na base da conversa. É isso, gente, a melhor coisa, né? Para que a gente tenha paz, buscar a paz é o melhor caminho. E quem ajuda nisso? Marisa Santos Souza, especialista em gestão de conflitos, divórcio, respeitoso e diálogo parental. Você pode conhecer muito mais desse trabalho lá no site marisasouza.com.br, marisasouza.com.br e também no Instagram, no @MarisaSSouzaADV de advogada, certo? Exatamente. Marisa S. Souza, ADV de advogada. Marisa, muito obrigada. Muito obrigada. Informações valiosas que você trouxe aqui pra gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E só finalizando, só quero deixar uma mensagem. Gente, pacificação não é passividade. Não é porque eu busco a paz que eu vou deixar de enfrentar o conflito. Mas ele pode transformar e me apresentar lugares muito melhores do que eu já pensei que pudesse estar. É isso aí, arrasou para fechar. Obrigada, Marisa. Até a próxima. E nós vamos agora a um breve intervalo. Já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde a todos que nos acompanham. A partir de agora, vamos falar sobre como entreter as crianças, mas também proporcionar desenvolvimento para elas nessas férias de julho que já começaram, né, gente? Quem está aqui com a gente hoje é a Monique Bassim, que é terapeuta ocupacional. Tudo bem, Monique? Bem-vinda. Tudo bem. Muito obrigada. Prazer te conhecer e te receber. O prazer é todo meu. Bora falar então, né? Muita gente em casa com certeza querendo saber como é que eu vou fazer para entreter minha criança nessas férias. Só telas não pode, né, Monique? Não, gente, tem que tirar a criançada um pouquinho das telas, proporcionar para elas vivências. Eu sou terapeuta ocupacional, então eu sempre penso na rotina bem estruturada, nas possibilidades ali do dia a dia para essa criança, ela também fazer parte ali do cotidiano, né? Monique, vou abrir aqui o nosso WhatsApp para perguntas, ok? Se você em casa tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a Monique, você já pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11 3226 1112, 3226 1112 no DDD 11, número aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Monique, queria que você falasse um pouquinho da importância do brincar para o desenvolvimento das crianças
principalmente hoje em dia, que as crianças estão com tantas tarefas, muitas vezes estudam num período integral, e aí chega, tem outras atividades, tem um curso de inglês, tem uma outra aula, uma natação, um futebol, um balé e etc e tal. São todas atividades muito importantes. Mas e o brincar? Como é que fica nessa história? Qual a importância dele? Precisa brincar todo dia? Precisa, a gente precisa brincar todos os dias. A principal ocupação da criança e para o desenvolvimento dela é o brincar. E quanto menor a criança, mais fundamental é o brincar dentro da vida dela, né? Uma criança que ela não brinca, ela não se desenvolve, né? Porque assim, é dentro do coletivo ali que nós vamos aprender a dividir, que a gente vai aprender a tomada de decisão, né? E não apenas aquela brincadeira que ela é bem estruturada, como na escola, por exemplo, né? Que ali tem sempre um mediador de um adulto, né? Sim. Mas ali naquela brincadeira, sabe? Ali Brincadeira de criança mesmo, em que elas criança. podem descobrir as coisas sozinhas. Sim, exatamente. Onde elas podem descobrir as coisas sozinhas, onde elas podem dividir ali, conviver com o outro, né? Entender a carinha que o outro faz, quando gosta, quando não gosta, a preferência do outro, o respeito. Tudo começa na brincadeira. Eu sempre falo que a infância, o brincar, ele é um ensaio para a vida adulta. Sim. Né? Então, a gente tem que levar a brincadeira. Eu levo a brincadeira muito a sério. É isso aí, tem que levar a brincadeira a sério. Você falou do brincar coletivo. Isso. Mas a criança brincar sozinha também é importante. Sim. Os pais brincarem com a criança também é importante. Sim. A criança brincar com o pai e com a mãe estabelece o vínculo, né? E ali os pais também vão tendo essa percepção, né, daquilo que a criança gosta, daquilo que a criança não gosta, de como que é o dia a dia dessa criança fora de casa, porque a criança, ela vai mostrando tudo dentro da brincadeira, né? A brincadeira é para crianças, para criança, quando a criança ela tem que criar. A gente fala muito em praxis, né? TO ama praxis. Que é ideação, planejamento e execução, né? Então, a ideação, ela entra muito nisso, muito nesse processo de criar algo. Então, eu pegar o microfone, ele pode ser um microfone, mas ele pode ser uma outra coisa, ele pode ser um secador de cabelo. Sim. Né? Então, e isso, quando a gente pensa na fase adulta, esse processo de criação ele é muito importante para a nossa tomada de decisão, para a gente saber fazer escolhas. É isso aí, gente. Estamos aqui falando sobre brincar. Chegamos às férias de julho e com certeza você está aí com a sua criança em casa, seu filho, seu sobrinho, seu neto, a criançada está toda em casa e não dá para passar o tempo delas somente nas telas, né, gente? Precisamos brincar com as crianças. E a gente está aqui com a Monique Bassim trazendo dicas de brincadeiras hoje que a gente pode fazer com as crianças. E você que está em casa, eu queria saber, você está com uma criança em casa? Seu filho, seu neto, seu sobrinho, quer contar para a gente o que você tem feito com essas crianças agora nessas férias de julho ou o que você programou para fazer? Conta para a gente, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3226-1112, aparecendo aí na sua tela para que você participe também com suas perguntas, mas conta para a gente o que você está fazendo nas suas férias. E aí, a gente vai dar dicas aqui agora, né? De quais brincadeiras as crianças podem fazer nessas férias. Queria entender para qual idade seria cada brincadeira, o que é desenvolvido a partir dessa brincadeira. Até se você quiser ir por idade, criança até 2 anos ou até 4 anos, sei lá. É interessante brincar disso porque desenvolve o quê? Raciocínio, coordenação motora, concentração, enfim. Vamos entender? Vamos. Então, vamos lá. A criança até os 2 anos, ela é sensório-motora, né? Então, a gente precisa de textura, a gente precisa de olfato, tudo que é muito colorido atrai mais aquela criança, né? A criança, ela precisa de movimento, né? Então, por isso que menos tela e mais movimento para essas crianças. Sim. Né?
E aí, o que a gente pode fazer? Eu trouxe aqui a massinha, mas para esses gurizinhos, eu gosto muito, gente, de trabalhar com gelatina. Gelatina comestível. Gelatina, exatamente. Coloca lá um brinquedo dentro Olha. da gelatina e façam eles pegar, puxar. É mesmo? Aham. Olha que ideia. Isso. E aí a gente vai trabalhar, porque a probabilidade deles levarem pode a comer, né? boca, exatamente, é muito grande, né? É ótimo, pode comer. O sagu, na mesma ideia, para essa criança ela pegar a areia. A areia não pode comer, mas... Mas é importante ela também conhecer essa textura. Conhecer a textura, andar descalça, né? Na Na grama, em diferentes lugares. né? Atividades ao ar livre, Sim. super indicadas. Sim, super indicadas, né? Para todas as idades, tá, gente? Sim, exatamente. né? Até porque, se a gente for pensar no próprio desenvolvimento, a gente precisa ter todo esse global muito bem estruturado, né? Com relação à musculatura, né? Para que lá na fase escolar, essa criança consiga pegar no lápis, por exemplo, né? Se sustentar na cadeirinha, né? A sustentar o nível de atenção dela. E é importante ir dando autonomia também, né? Sim, a autonomia ela é muito importante, dando poder de decisão para essa criança, né? Obviamente, né? Sempre com a mediação, porque Sim, é uma supervisão ali dos com pais, né? enfim. E independência para essa criança, Sim. e ir colocando essa criança dentro dessa rotina. Então, assim, eu brinquei, eu vou guardar meu brinquedo, Sim. né? Então, esses combinados do dia a dia precisam ser estruturados para essa criança também. Desenvolver responsabilidade, sequência, né? Todas essas coisas. E a participação social dela, o papel ocupacional dela dentro de casa também, né? Sim. Ela se sentir um ser pertencente ali dentro daquela rotina. Nas férias, tem que manter os horários, também organizar a vida aí, ou dá para sair da rotina? Dá para sair da rotina um pouquinho, né? Afinal de contas, estamos em férias, né? De férias. Mas precisa de rotina. Pode ser uma rotina mais flexível, mas precisa de rotina. Dormir naquele horário, comer naquele horário. Exatamente, nada de pizza todo dia, nada de hambúrguer todos os dias, né? Eu até gosto de fazer um calendário com as crianças que eu atendo, né? Para eles entenderem um pouquinho melhor, né? Porque a criança ela é mais visual, Sim. né? E aí eu faço uma rotina visual para as crianças, essa é uma dica muito boa também. E o calendário, para saber, ó, de sábado e domingo tá liberado, sei lá, uma pizza. Tá liberado, o que tá liberado ali, né? Que é mais flexível. Agora, durante a semana, tem que fazer tudo bonitinho, né? É isso aí. Tem horário para dormir, tem horário para acordar. E quanto mais vai se aproximando do retorno, mais ali certinho, gente, tem que ir ficando. Senão depois a criança sofre, pai e mãe sofre, todo mundo sofre. É isso aí. Bem, temos aqui vários joguinhos, a gente não tem muito tempo, então vamos apresentar todos eles, para que idade seria. A gente tem o pintar, né? Tanto com lápis, canetinha e tinta, guache, é isso? Isso mesmo. Esse daqui, gente, pode começar a inserir na vida da criança a partir de 1 ano e pouquinho até, E vai, né? até aí. E vai. Até vai. A única coisa que tem que tomar cuidado é que nem uma criança menor, você vai precisar daquele meu primeiro giz, né? A pega dela não é fina, né? Antes de desenvolver o motor fino, a gente precisa ter força, Sim. né? Mas é isso. Os joguinhos, tem quebra-cabeça, tanto para crianças até quebra-cabeça de 1000 peças, né? Então também é algo que é muito legal ter dentro de casa, e desenvolvimento cognitivo, a parte visomotora, concentração, foco, memória, atenção. tudo isso, né? Exato. O dominó. O dominó é muito legal, dá para fazer o dominó de imagens com os menores, já o dominó de números, mesmo, né? com os maiores. O tradicional, né? Sim.
E em família também, né? Sim. Trazer o pai e a mãe ali para Os brincar. jogos de tabuleiro também, né? Sim, sim. Respeitando a indicação de idade ali que se tem na caixa, né? Sim. O dardo, esse daqui que a gente não vê mais tanto, mas eu amo. Mas aqui tem que já ser um pouquinho mais velho, né, minha gente? Esse aqui precisa ser um pouquinho mais É velho. mais perigoso. Com orientação ali dos pais, né? E Sim. supervisão dos pais. Mas bem bacana, né? Para criança até a gente não vê mais, mas é super bacana. O que desenvolve? Coordenação visomotora, destreza, motor fino, concentração, atenção. Viu, gente? Muita coisa. Sim, o coletivo, minha vez, sua vez, o ganhar e o perder, né? Se você estiver competindo com alguém. Que faz parte da vida, né? Exatamente. Existem frustrações. Sim, né? É isso aí. Temos uma bola também, quem não gosta de brincar de bola, né? São várias as possibilidades de se brincar com a bola. Sim, até mesmo dentro de casa. Para quem está dentro de um apartamento, né? Você pode brincar com a criança, ali sentar e fazer como se fosse batata quente, né? Ou fora de casa, com futebol, com uma queimada, vôlei, né? A bola, ela te dá 1001 possibilidades. É isso, gente. Tem várias possibilidades aqui. Vi que você trouxe ainda unicórnio. Gente, esse daqui é muito bonitinho. É para fazer pulseira. Pulseira de miçanga. Olha que legal. Isso. Motor fino. E as meninas amam, né? Super bacana para as meninas. Amam. Criatividade, aprender a formar, né, peças diferentes. E sabe o que eu vejo as meninas fazendo também? O quê? Com essas miçangas? Empreendendo logo cedo. É verdade, elas A vendem meninada tudo começa a vender as pulseirinhas nos condomínios, não é? Na escola. Meu filho já comprou de amiguinhas na escola. Olha, Pulseirinha assim pra gente. Que legal! Muito legal, né? A meninada aprendendo a empreender, já começa a aprender o valor do dinheiro. Sim. Né? Muito bacana. Sim, muito. E dar de presente também, né? Presentear também. Sim, olha que bacana. Sim. E aí você trouxe também esse objeto aqui, que eu achei que era um brinquedo. Eu olhei e falei, gente, o que é isso aqui? Esse brinquedo eu nunca vi. Na verdade... É um boleador, gente. É para transformar a cozinha num local de brincadeira também. Exatamente. Então, assim, levar também as crianças para aprender a cozinhar, para aprender a fazer um bolo, a fazer o brigadeiro. Se quiser colocar a massinha ali também, coloca a massinha, é diferente. Tá vendo? Coloca aqui o brigadeiro. É o granulado, a bolinha do brigadeiro e chacoalha. Ah, entendi. Não é para moldar, você molda enrolando. Esse daqui é só para colocar o brigadeiro, então. Não, você molda aqui dentro. Ah, molda? Você pega, mas aqui, você separa. Também, né? Isso, você Entendi. separa e aí chacoalha, gente. Chacoalha. E aí você tem aqui todos os seus brigadeiros já feitinhos e a criança com certeza ama, né? Quem não gosta de brigadeiro? Exatamente. Uma maravilha. Acho que falamos de todos, menos dos números. Os números, eu trouxe os números aqui em formato de adesivo, porque a criançada ama um adesivo. Sim. Né? E para isso, gente, para também trabalhar o motor fino, para dar continuidade também na escola, Sim. né, de uma outra forma. Brincando. Aprender exatamente. brincando. Aprendendo brincando. É isso aí, gente. Ó, são várias as possibilidades. A gente sabe que muitos pais trabalham. Poxa, não tenho tempo de desenvolver todas essas brincadeiras com meu filho que está de férias. Um tempinho por dia, meia horinha, já seria o suficiente, pelo menos, para incentivar o brincar mesmo dessa criança ali. E é importante que os pais estejam juntos. Sim, é aquilo que nós conversamos, né? Eu acho que a criação de vínculo, né? Você sentar com o seu filho, você dar atenção para o seu filho, ele vai se sentir amado. É isso. Né? E cria memórias afetivas, né? Que não esquece nunca mais, gente. Nunca Fica pro mais. resto da vida.
Quer conhecer mais do trabalho da Monique Bassim, que é terapeuta ocupacional? Gente, entra lá no Instagram, sigam, tem muito conteúdo lá, eu já tô seguindo, sigam vocês também. @BassimMonique. @BassimMonique, como tá aí na sua tela. Amém, Monique, muito obrigada, viu, pelas dicas, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Até a próxima. Até, muito obrigada, viu? E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe. Beijo grande, boa semana, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.